seguinte: outros rebanhos de Deus. Né? Já começamos ontem uma sequência e agora hoje estamos na segunda sequência. Ontem, olha aqui, ontem nós conversamos sobre a revelação universal. Né? E agora a gente conversa aqui, olha, sobre outros rebanhos. Então vamos ver aqui o que é que a gente pode chamar a atenção aqui nessa oportunidade. Veja essa gravura. A depender do ponto de vista, as pessoas veem a mesma coisa e tiram conclusões diferentes. O que leva a essa diferença não é o que eles estão vendo, mas é o ponto de vista que cada um tem. Compreende? Então é assim que muitas vezes acontece. E na questão religiosa, espiritual, mesma coisa. Entendeu? Deus se revela, mas cada um no seu ponto de vista entende de uma maneira diferente. O Espírito ajuda, ilumina, né? Dá conhecimento, abre, mas a gente não consegue ver tudo. Entendeu? Porque Deus não força ninguém a nada. Deus ajuda, mas respeita a individualidade das pessoas. Então, a partir de uma ideia como esta, então vamos analisar aqui algumas coisas. Ponto de vista diferentes, né? Deus se revelou e revela a todo mundo, sem exceção. Cada um entendeu e entende ao seu jeito. Não é porque querem ser diferentes, não. É porque não tem como ver diferente. Olha aí a gravura que a gente mencionou. Como aquele que está vendo 9 poderia entender sobre 6? Entendeu? Então está aqui. Cada um entendeu ao seu jeito. Mas, agora veja o importante disso. Mais convergências do que divergências. Entendeu? Eles têm muito mais em comum no que estão vendo do que as divergências do que estão vendo. De Adão a Moisés, e aí entra o judaísmo, né? Deus se revelou a todas as pessoas, ou seja, antes do judaísmo, do judaísmo e o cristianismo, tá? E outras ovelhas, como ele fala que ele tem, outras religiões. Pontos de vista. O ponto de vista do cristianismo é radicalmente diferente do judaísmo. Compreende? Apesar que temos uma Bíblia semelhante à Torá deles. Agora veja, o nosso ponto de vista a partir de Jesus, do cristianismo, sobre Deus, em relação a entrar, matar, destruir tudo e tirar riqueza de outros povos. Isso é cristão? Os cristãos praticam, mas isso não é cristão. O cristão, seguindo Jesus, ele não faz isso. Ele ama o inimigo. Viu a diferença? É radical. Totalmente diferente do judaísmo. O cristianismo verdadeiro, não esse cristianismo sem vergonha que a gente tem aí, mas o cristianismo verdadeiro jamais faria o que o judaísmo de Israel faz com os palestinos. Compreende? É radical a diferença. Radical. Muito bem, então vamos ver aqui mais. Jesus, máxima revelação de Deus. Tá? Jesus é a máxima. Você quer saber o que é a revelação de Deus? Olhe para Jesus. Tá bom? Jesus consertou erros graves no judaísmo.
Aí ele, muitas vezes, na hora de consertar, ele dizia, visto o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo isso, isso, isso. Fora outros momentos que ele consertou, né? Lembra da mulher adúltera, né? Moisés mandou que atirasse pedra. Mas eu digo para vocês, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É diferente, é radical a diferença. O Deus que Moisés compreendeu lá no Antigo Testamento não tem nada a ver com o Deus que Jesus revelou. Moisés entendeu tudo errado, tudo não, muita coisa errada. Jesus consertaria erros graves de Paulo. Olha que Paulo veio depois de Cristo e ainda cometeu erros. Repare. Paulo orientou que a igreja de Corinto pegasse um joio e os outros, naturalmente, e entregasse a Satanás para ver se salvava pelo menos a alma daquele indivíduo, o Alexandre, o latoeiro. Isso não é de Jesus. E não foi isso que Jesus orientou quando falou da parábola do trigo e do joio. Viu a diferença? Apesar que Paulo é um porta-voz espetacular do cristianismo, mas já começou fora da orientação de Jesus. Tem mais coisa aqui. Paulo, olha aqui, falou inclusive dentro do entendimento dele, ele disse, olha, a minha orientação é que vocês não se casem. Lá em Corinto. Olha, mas Jesus disse que Jesus concordou, né? É para o casamento, é para haver casamento. O homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. É para haver casamento. A gente não pode viver sem isso. Consegue, né? Mas não é o ideal. Não foi para isso que Deus nos criou. Certo? Muito bem. Inclusive, o ser humano, ele é um ser social. Existem criaturas criadas por Deus que são solitárias. Entendeu? Existem. Os répteis, mas os mamíferos não. Os mamíferos são altamente sociáveis. Sociais e sociáveis. O que mais? Ele fala também a mulher calada no culto e a mulher usar véu lá em Corinto. Jesus nunca iria ensinar um negócio desse. Mas ele, por um motivo ou outro, achou que poderia orientar. Então veja que Jesus fez concertos no judaísmo e faria concertos no nosso cristianismo porco que a gente tem mostrado ao mundo. Por ele pode-se aferir qualquer texto da Bíblia em Jesus. Quer saber uma coisa que que Davi, que Moisés falou? Quer saber se aquilo é de Deus? Consulte Jesus. Se Jesus disser e aprovar, sim, foi de Deus. Se Jesus não aprovar, é da compreensão mal feita do escritor bíblico a respeito da revelação de Deus. Davi diz assim, Senhor, destrua os inimigos. Jesus diria, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Então não é de Deus, era de Davi. Bem intencionado ou não, não importa. Mas era de Davi, não era de Deus. Ok? Então, ele é o aferidor, né? O que é de Deus e o que não é de Deus, então ele demonstra claramente. Outros rebanhos ditos por Jesus. Outros rebanhos que Jesus disse aos seus apóstolos. Então veja, além dos salvos no judaísmo e no cristianismo. Se ele consertou tanta coisa no judaísmo, havia salvos? Sim, o texto bíblico diz que há muitos salvos, porque religião não salva e nem atrapalha ninguém a ser salvo. Religião não salva e nem atrapalha ninguém. Entendeu?
Jesus consertou muito, mas foi muita coisa no judaísmo. Condenou muita coisa no judaísmo. Mas ainda assim praticou o judaísmo. Olha que maravilha. E nem por isso ofendeu Deus. Jesus disse, olha, vocês não são de Deus não, vocês são do diabo. Jesus falou para os judeus e a religião deles. Mas Jesus praticou o judaísmo. Compreende? Tem coisas mais importantes do que outras. Então, dentro do judaísmo, muitos foram salvos. Dentro do cristianismo, muitos foram e serão salvos. Muitos, em qualquer religião, foram e serão salvos. Porque não é religião que salva. Ah, mas é só Jesus que salva. Ué, e Abraão foi salvo sabendo alguma coisa de Jesus? E Davi foi salvo sabendo alguma coisa sobre Jesus? Ah, mas aí Antigo Testamento. Não, Deus é o mesmo, Deus não muda. O plano dele é o mesmo. Se Deus mudar um pouquinho o plano, um pouquinho, menos pessoas serão salvas. Então ele fez um plano para salvar o maior número possível de pessoas. Todo mundo é convencido do pecado. Todo mundo está convencido. Aqueles que resolvem fazer mudança sobre isto, esses, e abrem o coração para o Espírito fazer isso, esses serão salvos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, depois de Cristo, no nosso tempo, depois do nosso tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer religião. Todos que resolverem mudar sua postura diante de Deus com a ajuda do Espírito, esses serão salvos. Ainda tenho outras ovelhas, Jesus falando, né? Ainda tenho outras ovelhas, ele falando para os apóstolos, de todos os tempos e épocas, fora do cristianismo e do judaísmo, em outras religiões, mundo afora. Eu tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Jesus falando, não são desse aprisco, nem do cristianismo, nem do judaísmo. As quais devo, da mesma maneira que eu estou fazendo com vocês, eu devo trazê-las. Ele ama igualmente a todo mundo, salvos e não salvos, trazer a si os amados que se deixam salvar. Elas ouvirão a minha voz. Jesus falando, dentro ou fora de suas religiões, pela revelação universal, ou pela trifunção do Espírito, que é o de convencer, converter e santificar. Com a ajuda do testemunho de outros salvos, dentro ou fora da religião deles. E haverá um só rebanho e um só pastor. Apesar das meninices prepotentes dos salvos. Cada um achando, não, só a minha religião salva. Meninice, criancice. Essa raça, como eu, a gente não sabe o que é amor. Deus é amor. Né? Através de intolerâncias e outras violências, a gente acha que só a nossa religião é boa. Só ela salva. A gente diz, religião não salva, mas fora da nossa religião não há salvação. A gente acredita nisso. Ensinaram isso, empurraram isso na gente. E a gente acreditou. Isso é prepotência. Tá? Então, muito bem. E esse é outro aspecto que a gente chama atenção quando a gente fala sobre outros rebanhos de Deus. Tá bom?